Oi, paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida. Desejo a você toda sorte na graça do Espírito e na força do Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Ok? Veja bem, vamos falar hoje num tema muito propício e interessante, onde todos aqueles que buscam uma solução para tantos problemas, para tantas situações, e se colocam diante de Deus, implorando a sua misericórdia, tá? Pedindo a sua providência para as suas vidas. É muito importante entender, vamos dizer, a fé através da pregação da palavra. A fé através da pregação da palavra. Então veja, antes eu queria pedir para você que assim que ver esse vídeo, você possa acessar o meu canal, tá? Acesse o meu canal no YouTube, Portal Passa Visão, o nome do canal, tá ok? Vai lá, dê um like, curte, tá? Tem um sininho lá, acesse o sininho para que você possa estar sendo correspondido com os vídeos futuros e os que estão. E também, além desses vídeos, você possa também deixar o seu comentário, ok? Então assim, compartilhe esse vídeo. Então veja bem, vamos lá. A fé através da pregação da palavra. E que hoje muitas pessoas assim não compreenderam que através da palavra anunciada que se obtém a graça, né? Deus, ele na sua misericórdia, se observa que em todos os momentos em que Jesus propiciou uma cura, uma graça, ele perguntou, saiu dele uma voz e antes dele ele abriu os lábios e disse, você crê que eu posso? Não é? Tudo é possível ao que crê, sempre através da palavra. Jesus, ele mostrava aos seus discípulos e aos seus apóstolos como se fazia e como é que adquire a fé. Então Jesus chamava a atenção para ele, a própria palavra viva caminhando no meio. Veja, para o homem de hoje, para o ser humano de hoje, né, muitas vezes difícil entender, porque os filhos de Deus, eles caminham na fé. Os filhos de Deus, eles caminham na fé. Como diz a sua própria palavra. Os filhos de Deus diz assim, a fé, diz em Hebreus no capítulo 11, de 1 a 3, diz, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Então veja bem, o sobrenatural, o grande Espírito, o Senhor da glória, que nós não vemos aos olhos carnais, mas que pela fé sabemos que Ele está diante de nós. Assim como você olha para um pé de manga e você não vê a seiva subindo no caule, mas você sabe que está subindo porque o pé está cheio de fruto, não é assim que Deus quer que nós vejamos. Se você bater um machado ou um facão no pé de manga, você vai ver que escorre uma seiva, né? Você não vê, mas aquela seiva estava ali. Então, para ter certeza, precisa cortar? Mas você não precisa, você sabe que a seiva está lá. É esta fé que o Senhor quer de nós. Para o homem carnal, é complicado entender e compreender esse sentimento de fé. Porque o homem carnal está vendido às coisas que o mundo oferece. Está vendido às coisas dos desejos da carne. Como diz a sua palavra também em Gálatas, São Paulo vem relatar para nós no capítulo 5 do livro de Gálatas. Ele diz assim, do versículo 16 a 21. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazei os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros, e por isso que não fazeis o que querereis. Veja, se porém vós deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes,
ódios, ambições, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes dessas coisas. Eu vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino. Se observa duas coisas importantes, além das quais essas enumeradas, que é contrário ao homem da fé. Duas coisas despontam aqui. Ele vem dizer assim, que por isso não fazeis o que quereis. Quer dizer, não só faz, mas não recebe o que deseja o coração. Né? E aí ele diz no final, no final do versículo 20, os que praticam não herdarão o reino. Né? O que se reza no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? É que você esteja bem, é que você seja curado, é que você seja restabelecido, é que você seja firme na fé, não é? Então veja, isto não herdarão a graça do reino. É importante observar esses detalhes, que aqueles que vão e que buscam pela palavra da fé estar no Senhor. Observa que diz ainda em Romanos 8, do versículo 5 e 6, os que vivem, Romanos 8, 5 e 6, os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, quanto a aspiração do Espírito é vida e paz. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Você entende? Então, observe aqui, os que vivem, a aspiração da carne é a morte. Mas do que Paulo está falando em relação a esse detalhe muito importante, que a aspiração da carne é a morte? Quer dizer que se eu, no momento vai vir como um castigo, eu estou longe da palavra, ainda não creio, eu morro, não é? Eu vou para os 7 palmos. Veja o que está, o anjo diz na igreja, as igrejas de Sardes. O anjo que veio às 7 igrejas. Em Apocalipse 3, o anjo desceu à igreja de Sardes, uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja aparente da época. O anjo desceu àquela igreja e viu aquela igreja cheia de participantes, ou melhor, cheias de pessoas, né? Que estavam ali, vamos dizer assim, assistindo. Não posso dizer, não posso dizer participantes. O anjo desce àquela igreja e diz o que é aquela igreja? És considerada viva, mas estás morta. És tida e vista como uma igreja viva, mas estás morta. Observa e arrepende-te por tudo aquilo que recebeste da doutrina anunciada. O anjo vem dizer que o anjo diz aquela igreja de Sardes, que está no livro de Apocalipse. O anjo chama a atenção, não é? Daquele povo, daquela igreja, naquele momento, e ele exorta a igreja, dizendo que aquela igreja era uma igreja tida e vista como uma igreja viva, mas estavas morta. Ele diz, escreve, eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 3. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Vigie e seja sólido, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te como recebeste e ouvistes a doutrina, como ouvistes a palavra. O anjo chega àquela igreja e exorta, dizendo como é que vocês estão ouvindo a palavra. E a palavra que ouviram precisa ser praticada. Veja, o anjo vem chamar a atenção da igreja justamente por causa da palavra. Porque a palavra ela tem um poder sobrenatural sobre aqueles que se colocam diante dela, mas na fé. Você entende? Então veja, muitas vezes eu começo a culpar ao Senhor por aquilo que de repente está acontecendo
comigo, né? Então não adianta. Não tem no livro de Isaías, Deus não diz no capítulo 59, versículo 1, Deus diz: não é a minha mão que é incapaz de salvar, e nem meu ouvido surdo demasiado para não te ouvir. Mas vós colocaram barreira entre mim e vocês. Veja, o Senhor está dizendo que é nós que construímos as barreiras. E que barreiras são essas? Essas barreiras que Paulo fala justamente em Gálatas 5,16 seguinte, as obras da carne. Né? Todas aquelas enumeradas barreiras que nós construímos, como ódio, ciúme, inveja, brigas, contendas, partidos, mágoas, fofocas, etc, etc, etc. Paulo vem mostrando as barreiras que nós construímos, porque aquilo que o Senhor fala em Isaías 59, no versículo 1, o Senhor exorta. Em Isaías 55, quando vem dizer que a palavra ela é vida e ela é paz, como diz no livro de Hebreus, não é? Isaías 55, o Senhor deixa claro, e ele diz assim, Isaías 55, de 3 a 7. Prestai-me atenção e vinde a mim. Veja, prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai-me e vossa alma viverá. Tá? Escutai-me. Aí diz assim: quero fazer com você uma eterna aliança, fazendo os mesmos favores que eu prometi a Davi. Farei de ti testemunho. Então veja o que o Senhor está dizendo, que através da palavra, e se você presta atenção, se nós prestarmos atenção ao que ele diz, ele fará com que nós demos testemunho, não é? Pela fé na palavra, por acreditar na palavra. Ele diz assim no versículo 6, buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar, profeta Isaías, invocai-o, já que ele está perto. Invocai, já que ele está perto. É maravilhoso ouvir esta palavra de Isaías, quando ele diz invocai-o, já que ele está perto. É maravilhoso. Por quê? Porque o próprio Cristo, Deus conosco, o Emanuel, narrado por Isaías, ele vem dizer Jesus em João no 14, 23. Diz o quê? Aquele que me ama e ama a minha palavra. Veja, aquele que me ama e ama a minha palavra. Eu e meu Pai viremos nele e faremos morada. Você está entendendo? O Senhor chama-nos a ter uma fé na ação pela palavra. A palavra ela nos vem nos reanimar. O que aconteceu com o centurião que foi pedir para alguém dele? O centurião clamou, o Senhor foi ao encontro de Jesus. Quando Jesus falou, eu vou na tua casa, ele falou, não, Senhor. Eu não sou digno de que entreis na minha casa. Mas sei que se você dizer uma palavra, meu servo será curado. Ele acreditava piamente que aquele homem que estava diante dele, o Cristo, o Senhor, o Emanuel, o Nazareno, bastava ele dizer uma palavra que o servo dele seria curado. Mas ele também olhava para ele, para a situação dele, ele via a indignidade dele, tão pequeno e tão miserável, assim, em situações que ele sabia que ele precisava mudar, nas barreiras que o profeta Isaías fala no capítulo 59, versículo 1, que nós construímos barreiras entre nós e Deus. Mas naquele momento o centurião pedia para um outro, entende? Para um outro que sofria uma miséria, que não tinha condição, não é física, para o encontro do Senhor e talvez nem psicológica, entende? Então observa a fé do centurião. Jesus ele chama a atenção na fé quando ele está na barca, ele sobe com os seus discípulos, os seus apóstolos, e que o vento e a maré começa a cobrir o barco com água e os ventos sopram forte. Jesus dorme tranquilo. Eles ficam assustados e vão acordar o Senhor. O Senhor acalma o vento. Depois que acalma o vento e acalma o mar, naquele momento eles ainda têm a capacidade de dizer, mas quem é esse que até o vento e o mar obedece, as águas obedecem? Observa, Jesus questiona naquele momento a fé deles através da palavra, porque eles viram que Jesus acalmou o vento e a água pela palavra. Observa também que Pedro, em um momento, em João,
no capítulo, esse que de Jesus nas águas com o barco é em Mateus 8, versículo 26. E em João 14, 31, no Evangelho de João 14, 31, é quando Pedro vê Jesus vindo e assusta, fica com medo no primeiro momento, mas quando ele vê que é o Senhor, João fica feliz e pede para ir ao encontro do Senhor. E Jesus fala, vem Pedro. E Pedro, ouvindo a palavra de Jesus dizer, vem, Pedro vai e caminha pelas águas. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 55. Invocai-o, já que ele está perto. Pedro fez isso, invocou, eu quero ir. Jesus disse, vem. Pedro desceu da barca e caminhou pelas águas. Caminhava. Jesus permitiu o vento e a água soprar em Pedro e bater em Pedro. Pedro sentiu medo e afundou. Jesus puxa dele de Pedro, num sentido figurado, pega Pedro, põe de volta na barca e disse, homem de pouca fé, por que duvidou no seu coração? Observa, neste momento, o Senhor está chamando a atenção e ele estava próximo. Pedro invocou o Senhor. Você tem invocado o Senhor? Ele está perto de ti, ele está perto da tua prova, perto do vento que sopra, perto dessas águas que batem em você com força. O Senhor está perto, mas é preciso que você o clame na fé pelo poder da palavra que está sendo anunciada neste momento no teu coração. Se você abraça essa palavra na fé, invoque o Senhor porque Ele está perto de ti. E Ele perto de ti, Ele quer que você abrace essa causa. Se você abraça a causa, tudo mais não acontecerá. Você está entendendo como o Senhor ele chama a atenção através da pregação da palavra? Eu, quando estava na UTI, no momento em que não tinha mais 0,1% de vida, segundo os médicos, e naquele momento, 2 horas da madrugada, o Senhor me trouxe a memória. Não é porque eu já estava praticamente morto, né? Na visão dos médicos não tinha chance. E naquele momento eu me lembrei do Senhor e lembrei dessa passagem de Pedro. E eu disse no meu pensamento, porque não podia abrir a boca, estava todo quebrado, essa parte toda quebrada. E eu disse ao Senhor no meu pensamento, Pedro estava afundando e pediu socorro, Senhor. O Senhor socorreu, puxou a orelha dele pela fé, mas socorreu o Senhor. No pensamento eu diria, socorre-me também, socorre-me também. E eu amanheci no dia 3 de outubro de 1993, eu não tinha nada, né? Não tinha mais nada, sabe? Então veja, eu fui restabelecido, não é, de um leito de morte, aonde eu estava, por uma palavra de fé que proveu do meu coração. O testemunho é extenso aí, e você já viu em outros vídeos passados, que eu já falei um pouco sobre ele, e é bom você dar uma olhadinha nos vídeos. Veja, é muito importante olhar o que o Senhor vem dizer, e como ele diz em Mateus, no capítulo 18, de 18 a 20. O que ele diz? Tudo o que ligar na terra será ligado no céu. Olha a palavra. E tudo o que desligar sobre a terra será desligado no céu. Ele diz ainda, se 2 de vós se unir sobre a terra, se unir sobre a terra, para pedir seja o que for em meu nome, veja, pedir ao Pai em meu nome, isto vos sucederá, vos acontecerá, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você entendeu que o Senhor está chamando a atenção, como ele fala na oração do Pai Nosso? Ore ao Pai no céu, não é? Ore ao Pai no nome dele. Veja ali no nome do Filho, que é ele. E em Mateus 18 ele vai dizer, tudo que pedir ao Pai em meu nome vos concederá. Jesus está chamando a atenção para a palavra, mas ele vai dizer, se 2 de vós se unir. Agora eu te pergunto, estás unido comigo neste momento na palavra? Estás unido naquilo que você precisa para a tua vida? Para aquilo que você clama para o teu coração? Estás unido? Se você está unido, é o momento que estivermos terminando esse vídeo, e você clamar. Porque veja, está ligando neste momento o seu coração de fé para a sua vida. Jesus viu também, veja bem, o que Jesus olha? Jesus olha o sentimento de fé do nosso coração. Sabe a passagem do paralítico
do paralítico que foi colocado por uma maca, está em Mateus 9, de 1 a 8. Em Mateus 9, de 1 a 8, aquele paralítico que foi colocado por uma maca pelo telhado, e Jesus curou aquele paralítico. Vamos pular esse momento, a cura que Jesus fez ao paralítico. Jesus curou ele. Mas qual que era a fé? Aquele paralítico tinha fé? Não! Aquele paralítico estava já morrendo no jazido, morrendo ali, porque ele, na verdade, já tinha perdido todas as esperanças. Mas o Senhor olhou a fé daqueles que pegaram o paralítico e colocaram através de uma corda pelo telhado, descendo por uma maca. A fé daqueles homens que viu que não conseguia entrar pela porta, mas fizeram de tudo para subir para o telhado, e ali eles sabiam que se eles conseguissem colocar perto de Jesus aquele homem, Jesus o curaria. Foi a fé daqueles dois que fez Jesus curar aquele outro. Então eu te pergunto, tem alguém que você vê que está precisando ser tocado pelo Senhor? A sua fé pode fazer com que o Senhor mova o coração desta pessoa onde quer que esteja. Isso depende de nós, da nossa ação. Entende? Como a ação daqueles dois que pegou aquele paralítico. Jesus sabia e viu que grande fé tinha aqueles dois homens. Mas veja, a fé, ela vem através da pregação da palavra, como diz o Senhor. Em Romanos 10, está aqui, 10, de 14 a 15, diz assim: porém, como invocarão, Romanos 10, de 14 a 15, porém, como invocarão aqueles em quem não têm fé? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houve quem pregue? Como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você viu, através da palavra há uma transformação quando você abraça a fé na palavra. Porque é a palavra que restabelece a tua fé. E observa o que Jesus deixa claro sobre isto nesta pregação. Sobre a fé na palavra. Veja o que ele vem dizer, o que Jesus diz nessa pregação da palavra, quando ele chama a atenção. Mas o que é interessante, na verdade, é que Jesus, ele olha para nós, nossas ações, porque ele conhece o nosso coração. Veja, o que ele diz em João 15, 7? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí você vai dizer assim: eu conheço essas passagens. Aí você vai dizer: eu já ouvi essas pregações. Aí você vai dizer: eu já li esses versículos, essas passagens. Eu vou dizer para você algo muito importante. Não basta ter lido, não basta ter ouvido. Muitas vezes nós somos bons ouvintes, somos bons até para ler, mas somos ruins para praticar. É isso que o Senhor está dizendo. Nós até sabemos que Ele existe, sabemos que a Bíblia é o livro da receita do grande médico, mas uma coisa é saber, outra coisa é fazer. E se o Senhor está fazendo com que você ouça novamente aquilo que você já sabe ou que você já leu, é porque você não entendeu. É porque você não tomou posse. Então é preciso que você tome posse da palavra. Como diz o próprio em Atos, em Atos 14, eu vou lá, estou procurando aqui, em Atos 14 diz assim, Atos 14, versículo 8, 9. Em Listra vivia um homem aleijado de pernas coxas de nascença, que nunca tinha andado, não é? E nem sentado. Ele ouvia Paulo pregar. Veja, esse homem ouvia Paulo pregar. Esse fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado. Veja, é nítido saber quando as pessoas têm desejo e gosto e prazer pela palavra. Você entendeu? Ter o prazer pela palavra é justamente ouvir o que diz no Evangelho,
na palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 55, quando ele diz no versículo 6, buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar, invocai-o já que ele está perto. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Invoque o Senhor. Tome posse da palavra na tua vida. Tome posse da palavra, mas como verdade. Não seja um mero ouvinte. Ainda diz em outros momentos, Paulo vem dizer que não se zomba, de Deus não se zomba. A palavra, ela cria fruto, como diz a parábola do semeador, que você deve conhecer. A boa semente, que é a palavra, ela germina e dá frutos 30, 60 e 100 por um. Mas quando ela cai em terra boa, quando ela cai em coração que realmente se derrama diante do Senhor. Derrame-se diante do Senhor nesse momento. Tome esta palavra agora. Medita, ouça de novo esse vídeo. Ouça novamente, anote essas passagens, anote, depois pegue sua Bíblia. E se não quer anotar, ouça e ore junto. Vai cada momento deste vídeo que você vai revê-lo, você ore de novo, você clame o Senhor e peça misericórdia pela falta de fé na palavra, porque é a pregação da palavra que faz a libertação acontecer aonde você quer, talvez seja em você ou em alguém que você ama e que você vê que necessita. Busque o Senhor com teu coração. Deixa a palavra do Senhor dar fruto na sua fé que provém da ação. Deixa que a palavra chame o teu coração, porque diz o profeta Isaías, invocai o Senhor já que ele está perto. Veja, invocai-o, não é o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Por que ele se deixa encontrar? Porque Deus é amor e ele te ama. E neste momento, o Senhor está abraçando a sua causa e o seu coração. Ok? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E faça você muito feliz. E que essa palavra germine e crie frutos no teu coração, na tua vida, em todas as situações em que você propõe. Seja para você ou por aqueles que você pede. Ok? Deus te abençoe muito. Visite e dê um passeio em outros vídeos para que você possa estar se inteirando e crescendo na fé. Amém? Até o próximo.